Boa noite, amigas e amigos queridos. Boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Vida, nosso canal espírita que estuda a obra de André Luiz, a obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Boa noite para todos, que alegria enorme. Olha, a gente tem aqui a Laura de Vasconcelos. Ela está em Berlim, gente, em Berlim. Né? Lá, quando ela escreveu aqui, 7 horas da noite, que ela já está aguardando, lá já era meia-noite, então deve ser quase 1 hora da manhã, e a Laura de Vasconcelos está aí acompanhando o nosso estudo, o estudo aqui da obra Nosso Lar. Então sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aqui pela primeira vez, né? Nós estamos estudando a obra Nosso Lar, de André Luiz. Esse aqui é o canal Espírita. Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida. E aqui no canal Espírita, nós temos lives todas as quintas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Atendendo a inúmeros pedidos, eu numerei as lives do Nosso Lar. Porque elas estavam algumas lá sem numeração, e agora eu voltei lá, entrei no canal, coloquei o número em todas elas, então elas estão em ordem. Quem quiser acompanhar, né? Essa aqui já é a 36ª live do Nosso Lar. Imagina isso, gente. Só de live no Nosso Lar, nós já temos 36. Voltou. A intenção é, com esse registro, facilitar para que a pessoa possa estudar, ela possa ler o livro, possa refletir sobre os ensinamentos que estão aqui. Então, essa é a nossa intenção, abrir o debate, promover o estudo da doutrina espírita, dessa luz das nossas vidas, que é a doutrina espírita. Então, quem está chegando aí, anota na sua agenda, se programe, todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui no canal Espírita, nós temos a atividade, que é a live do Nosso Lar, combinado? É porque eu tenho outro canal também, que é profissional, mas as programações lá são diferentes, são em outros horários, não se confundem com a programação aqui do canal Espírita, tá bom? E aqui no canal Espírita, a gente fala exclusivamente da doutrina espírita, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, uma noite abençoada para todos, muita paz aí na sua família, na sua casa, e vamos que vamos para o nosso estudo da obra Nosso Lar. Todo mundo lembra aí onde a gente parou? Todo mundo está lembrado? Nós estamos no finalzinho do capítulo 13. Né? Hoje a gente lê aí o último parágrafo do capítulo 13 e a gente já começa o capítulo 14. Não é? Ó, a Neuza Soares está mandando um abraço aí, agradecendo. O Hélio Evangelista está dando boa noite, Haroldo. Arlete Santos, Maria Alzira, Tânia Maria Correia, Natália Flores Machado, a Ilciane Nunes ajudando a gente a escrever o capítulo 14. Obrigado, Ilciane, muito obrigado, né? Que coisa boa, né? Então, a Cida Rodache está falando, ó, o Clarencio colocou a senhora no cantinho do pensamento. Exatamente, Cida. Foi exatamente nesse ponto que nós paramos. Não sei se vocês se lembram, vou fazer um ligeiro resumo aqui. André Luiz sentiu uma necessidade de conversar com o ministro Clarencio, porque ele começou a sentir falta de uma atividade, de um trabalho. Ele começou a sentir falta de ser útil
naquela colônia que o acolheu. A colônia Nosso Lar é uma colônia de transição, ela não é uma colônia para espíritos superiores, eu repito isso aqui toda live para gravar. Nosso Lar é uma colônia que está próxima da crosta planetária. Ela se destina a ser um repouso para os espíritos que vão reencarnar. Uma mínima parte, uma minoria, se dirige a esferas superiores, a colônias superiores, ok? Então vamos ter isso. É por esta razão que a colônia Nosso Lar guarda muitas relações, guarda muitas similaridades com a crosta planetária. É por isso. Os espíritos que lá estão mais próximos da crosta do que da espiritualidade superior. Ok? Então, há espíritos superiores no Nosso Lar? Claro, gente, claro. Não é? Nós sempre temos espírito, uma variação, degraus, né? Nem todos os seres de um ambiente são do mesmo nível evolutivo. Basta você olhar para a Terra, não é? Basta a gente olhar para a crosta planetária. Não tem uma irmã Dulce aí, não tem um Chico Xavier, um Divaldo, uma Madre Teresa de Calcutá vivendo aqui na crosta planetária? Então, em qualquer ambiente tem espírito de todos os níveis, dos mais diferentes níveis. Na colônia Nosso Lar também tem espíritos superiores, tem espíritos mais inferiores, mas no geral, no conjunto, a colônia Nosso Lar está mais próxima da crosta planetária do que dos níveis superiores da espiritualidade. É importante não nos esquecermos disso. É muito importante. Porque senão a gente fica imaginando que Nosso Lar é uma colônia de espíritos superiores, que é absurdo ser tão parecido com a Terra. Não compreendeu. Não compreendeu. Então, Nosso Lar é aquele ninho, aquele repouso, aquele descanso. Os espíritos aprendem, se programam, fazem planejamentos para voltar e resgatar, espiar, aprender, evoluir. Combinado? Então é importante a gente guardar isso. E aqui nós voltamos. O ministro Clarencio recebeu então André Luiz e uma senhora. E essa senhora, ela queria ser espírito protetor dos filhos encarnados. No entanto, ela não trabalhou, ela não aproveitou os 6 anos que ela estava na colônia, então não progrediu, não aprendeu, não conquistou simpatia, não conquistou o afeto de cooperadores, não é? Não conquistou o afeto. Então, ela estava numa posição em que ela não tinha condições de pleitear um cargo, uma função tão importante quanto a função de ser um espírito protetor de um encarnado. Então, essa é uma função que exige muito preparo intelectual, preparo emocional, preparo espiritual e uma ficha de serviço, uma ficha de trabalho que nos garanta inúmeros amigos, inúmeros colaboradores, inúmeros cooperadores, porque é trabalhando no bem que a gente conquista simpatia para a nossa causa, para as nossas necessidades. Se eu não trabalho no bem, se eu não ajudo os outros, como que eu vou conquistar a simpatia dos outros para os meus desafios, para as minhas dificuldades? A lei é de cooperação. A lei é de cooperação. A Juari Santana está dizendo assim: Haroldo, os espíritos protetores, de regra, são familiares? Nem sempre, Juari. Nem sempre. O espírito protetor é escolhido, essa função é exercida, ela depende muito do trabalho que o encarnado irá fazer aqui, das responsabilidades que ele vai assumir, do que ele veio fazer. Então está muito ligado a isso.
né? Está muito ligado a isso. O que acontece às vezes é que você pode ter espíritos familiares, são de uma mesma família espiritual, um está mais avançado do que o outro, e como eles guardam afinidades, eles têm uma afinidade com determinado trabalho, pode até ser que isso aconteça, não é? Então, ela pleiteou e aí o Clarencio dá aquela lição nela. Eu vou ler de novo o parágrafo aqui para a gente poder ir adiante, não é? Clarencio fala para ela assim: que fará, pois, na terra, se não aprendeu ainda a suportar coisa alguma? Não duvido da sua dedicação aos filhos queridos, mas importa notar que haveria de comparecer por lá como mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo, para que qualquer de nós alcance a alegria de auxiliar os amados. Olha isso. A alegria de poder auxiliar quem a gente ama. Olha isso é uma conquista. Faça necessária a interferência de muitas pessoas a quem nós tenhamos ajudado por nossa vez. Então, para que eu tenha a alegria de ajudar os que eu amo, eu preciso da interferência, de ajuda de muitos outros que eu ajudei. É a lei da cooperação. Né? Os que não cooperam não recebem cooperação. Olha isso. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é da lei eterna. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, para doar, é justo que procure a contribuição amorosa dos outros? Olha isso. Não, você não doou, como é que você vai aguardar a contribuição amorosa dos outros? Não é? Mas, como receber a colaboração imprescindível se ainda não semeou nem mesmo a simples simpatia? Então, qual que era a dificuldade dela? Qual que era a grande dificuldade dessa mãezinha aqui? Amorosa, dedicada, mas qual que era a dificuldade dela? Semear simpatia e suportar as dificuldades e as pressões. Né? Suportar desafios, dificuldades, estresse, pressão, trabalho. Tem que ter resistência moral. E outra, construir simpatia. Então, se eu não construo simpatia, se eu não construo laços de simpatia, será muito difícil pleitear uma posição, um trabalho como esse que ela está pedindo. Um trabalho como esse que ela está pedindo. Então, o que funciona aqui? O que nós aprendemos com Jesus lá no Evangelho, quando Jesus conta a parábola do mordomo infiel? A parábola do mordomo infiel. O que ele fala lá? No final da parábola, ele dá a moral da história, né? Conta a história, depois ele dá a moral da história. Ele fala assim: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Granjeai amigos, para que, quando essas riquezas vos faltem, eles, os amigos, vos recebam nos tabernáculos eternos. O que é isso? Todos nós temos um conjunto de recursos. Você tem uma família, você tem seu corpo. Só que chega um momento, você perde o corpo. Você perde o nome, perde sua posição social. Acaba. A personalidade que você é aqui no mundo, acaba. Acaba. Fica o espírito imortal, cheio de experiência, de aprendizado, mas a personalidade acaba. Os recursos que a personalidade tem, acabam. Vão para outras personalidades. Não é? Então, esses recursos faltam. E fica o quê?
as amizades e a simpatia que você granjeou. E como que a gente conquista amizade e simpatia? Fazendo bem ao semelhante, ajudando o semelhante, nem que seja com uma palavra, nem que seja com um sorriso, nem que seja com uma prece, né? Nem que seja com uma prece. Nós estamos aqui, já somos agora na live, o pessoal está chegando aqui, ó, 1.572 pessoas aqui na live. E toda hora que alguém manifesta alguma coisa, todo mundo, olha, um abraço para você, estamos juntos. Né? O pessoal manifesta aqui a maior simpatia, o maior carinho. Nós estamos aqui nesse grupo enorme, não é? 1.600 pessoas aqui reunidas estudando, umas orando pelas outras, desejando bem, apoiando, falando palavras de carinho, palavras de incentivo. Não é? Isso é conquistar simpatia. Isso é granjear simpatia. Não? Era o que faltava nela. Aí, Clarencio, o ministro Clarencio, coloca ela no cantinho do pensamento. Ele é ministro do auxílio. Essa senhora está sob a responsabilidade dele. O amor não é só passar a mão na cabeça. Não é só falar, ai, eu te amo, nossa, eu vou te ajudar. O amor também é energia. O amor também é disciplina. O amor também é corrigenda. É educar. É indicar o caminho. Então, o que ele faz aqui? Ele diz para ela assim, volte aos campos de repouso. Vá lá meditar. Vá lá refletir. Pensa em tudo isso que eu estou te falando. Entra dentro de você. Não é repousar no sentido dela ficar à toa, entende? É repousar no sentido dela fazer um mergulho interior. Que muitas vezes a gente está fazendo coisa, faz ali, faz aqui, e é puro movimento sem sentido. Emmanuel diz isso no livro Pensamento e Vida. Ele fala assim, se trabalho fosse simples movimento, as trevas estavam repletas de trabalho. Eles estão lá movimentando. Fica todo mundo lá gritando, correndo, mexendo, perturbando. Estão movimentando. Então, não basta movimento desnorteado. Não basta um movimento sem propósito, sem objetivo, sem método. Não é? É preciso um trabalho disciplinado, um trabalho que tenha sentido, não é? Um trabalho que tenha propósito. Para isso, exatamente, a Miriam está dizendo aí, Miriam de Moura Juliano, é preciso exercitar o autoconhecimento. Está lá no Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É preciso autoconhecimento. É preciso esse mergulho dentro de nós, para que você não fique como uma pessoa desnorteada, como um barco à deriva. Não é? Não é um barco à deriva, é uma navegação. Navegação se faz como? Eu tenho bússola, eu tenho roteiro, eu sei para onde eu estou indo e eu sei qual caminho eu vou pegar, qual caminho eu vou seguir. Não é isso? Então, Clarencio pede a ela que ela vá para os campos de repouso, onde se abrigou ultimamente, e reflita. Reflita. Então, ele deu uma atividade para ela. Deu uma atividade para ela. Porque ela brigava com todo mundo.
Ela brigava com todo mundo. Ninguém é bom o suficiente para ela. Todos os lugares por onde ela passou, ninguém é bom o suficiente. Ninguém é digno de conviver com ela. Então o que o Clarence fala? Minha irmã, fica lá sozinho no Bosque do Repouso, nos campos de repouso. Fica lá sozinho. Vai refletir. Para quê? Para que ela perceba que o problema não são os outros. O problema está nela. O problema está nela. O problema está onde? Na intolerância dela, na dificuldade que ela tem de conquistar a simpatia dos outros, na dificuldade que ela tem de valorizar os outros, na dificuldade que ela tem de obedecer, não é? Na dificuldade que ela tem de trabalhar com disciplina, com senso de hierarquia. Não é? Então, faltava muita coisa. Não é? Não é isso? Agora, quem está perguntando aqui, ó, a Ana Cristina Romero está perguntando, esse tipo de conduta não atrai para o umbral ou outros espíritos menos favorecidos? Não, Ana, deixa eu dizer. Não te atrai. Porque essa senhora aqui, ela está numa postura equivocada, entende? Mas ela não está numa postura de maldade deliberada. Nós não podemos colocar tudo no mesmo balaio. Percebe? O espírito que permanece no umbral, que permanece lá, que não consegue sair, que não consegue ser atendido, é aquele espírito revoltado. Ou um espírito que está resgatando as barbaridades que fez enquanto encarnado. Ou que está totalmente perturbado. Não é o caso dela. Não é o caso dela. O caso dela, ela está até... no caso dela, ela pode estar até tranquila. Ela pode até ser uma senhora educada, polida, com bons modos, mas ela precisa corrigir essas dificuldades dela. Para quê? Para que ela possa conquistar o que ela deseja. Percebeu? Porque o que ela deseja? Ela deseja ser espírito protetor. Para ser espírito protetor, aí ela vai ter que se preparar mais. Ela vai ter que se preparar mais. Porque o que ela está desejando é um posto muito, muito digno. Muito digno. Não é? É um posto que exige muito preparo, muitas qualidades morais, que é o posto de protetor espiritual. Não é? Bom, então vamos lá. Sentou-se a mãe inquieta, enxugando lágrimas copiosas. Agora, olha que bonito. Ela foi atendida. A conversa dela acabou. A conversa dela acabou. Só que olha a sabedoria do ministro Clarencio. Ela não ia sair, não. Ela ia ter que aguardar agora a conversa do André Luiz. Olha que bonito isso. Então, o ministro Clarencio estava conversando com ela. Enquanto isso, o André Luiz estava observando. André Luiz já estava de orelha em pé, né? De orelha em pé. Falando, ai, chegou minha vez. Não é? Chegou minha vez. André Luiz está só olhando, só observando e aprendendo. Olha o tanto que André Luiz aprendeu aqui. Olha o tanto que nós estamos aprendendo.
Nós aqui, que já somos 1.850 pessoas. Olha o tanto que nós estamos aprendendo com esse caso. Então, imagina André Luiz, né? Imagina André Luiz, não é? Tremeu na base, a Carla Marques está dizendo. Tremeu, né? Ficou, ai meu Deus, chegou a minha hora. Mas agora, o ministro Clarencio vai começar a conversar com o André Luiz. Mas a senhora vai ficar lá. Ela não está autorizada a sair. Ela não está autorizada a sair. E o mais bonito aqui é que o ministro Clarencio diz para ela? Examinaremos depois o assunto com a devida atenção. Então, você fica lá, você reflete, depois nós vamos examinar de novo. Só que eu quero que você reflita. Eu quero que você pense um pouquinho mais. Né? Sentou, o ministro fitou-me compassivamente e falou: aproxime-se, meu amigo. Levantei-me, hesitante, para conversar. Quer dizer, André Luiz já estava com as pernas tremendo, né? Chegou a minha vez. Sou eu agora. Foi hesitante. E a senhora lá enxugando as lágrimas, e agora ela vai aprender com o caso de André Luiz. Agora é ela que vai aprender. Por quê? O caso dos dois é mais ou menos similar. André Luiz também está querendo um trabalho. Ele também está pleiteando uma posição de trabalho. Uma posição de trabalho. Então ele levanta com as pernas meio tremendo, a senhora também fica olhando e fala: ai meu Deus, e agora, né? Sobrou para mim, vai sobrar para ele. No bom sentido, né? Estou brincando aqui só para descontrair. É no bom sentido. Porque a gente percebeu aqui que o Clarencio é extremamente respeitoso. Extremamente respeitoso. Nada nas palavras do ministro Clarencio representam ofensa, humilhação, né? Nada disso. Ele mantém aqui todo o respeito, ele sabe valorizar as qualidades de cada um, valorizou aí a qualidade da mãezinha, não é? Dessa senhora aí, da mãe. E ele também, a gente vai ver aqui como que ele vai tratar André Luiz, não é? Vamos lá então? Então agora a gente começa no capítulo 14. Todo mundo preparado? Capítulo 14. Exatamente, a Neuza Soares está falando. Equilibrado. Mas coloque equilibrado nisso. Ministro Clarencio é para lá de equilibrado, porque ele é um ministro, gente. Ele é um dos 72 ministros da colônia. Esse sim. Esse é espírito superior. É? E com milhares, centenas de milhares de horas de trabalho. Centenas de milhares de horas de trabalho, né? Então vamos lá. Vamos lá para o capítulo 14. Todo mundo preparado? Podemos ir? Podemos ir? A Sandra está falando que sim. Todo mundo aí preparado? Abrindo o capítulo 14. Né? Hortência Abreu está nos dando buenas noches de Miami. Olha que legal, a comunidade espírita lá de Miami. Não é? Pessoal aí de fala espanhola, que bacana, né? Que legal. Né? Então vamos lá. Então, buenas noches a todos. Pulsava-me precípite o coração. O que é isso? O coração da André Luiz estava acelerado. Estava estava acelerado. Fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Olha isso. Então ele lembrou das épocas dele de aluno fazendo uma prova oral, né? Então ele estava ali, coração, ai meu Deus, vou ser examinado pelo ministro Clarencio. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio,
tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Olha que engraçado, né? O André Luiz começou a arrepender, falou, para que eu fui marcar essa audiência com o ministro? Arrependeu. Mas olha que interessante. O ministro do Auxílio, o ministro Clarencio, tinha uma energia serena. Isso é bonito. Os espíritos superiores, eles possuem uma energia, um pulso, mas é sereno. Sereno. Não tem violência. Não tem agressão. Não tem humilhação do outro. Não há gesto de diminuir o outro. Então, nós não vamos ver um ministro de nosso lar dizendo assim, mas você é um espírito imperfeito, cheio de defeitos. Não tem acusação. Não tem julgamento. Há educação, correção. Então, ele, na sua posição de ministro do auxílio, ele tem que auxiliar. Tem que auxiliar. Ele vai educar. Ele vai corrigir. É uma energia? É. Tanto que o André Luiz está tremendo, gente. O ministro... Voltou. Deu uma pequena cortada aqui. Vocês imaginem a vibração espiritual do ministro Clarencio. Imagina a energia desse espírito. Imagina isso. Imagina a vibração que emana dele. É algo que, né? O André Luiz está com a perna tremendo, coração acelerado, arrependido. Ai, meu Deus, para que eu fui marcar essa audiência? Oh, meu Deus do céu, vontade de voltar para trás. E agora? Não dava mais. Agora ele está de frente do ministro. Agora vai ter que conversar. Vai ter que falar. Vixe, né? Vixe. Pessoal, nós já somos aqui 2.010 pessoas nessa live. Coisa boa, né? Aprendendo aqui com essa obra extraordinária da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a quem nós temos a mais profunda gratidão, não é mesmo? Gratidão ao Chico. Então vamos lá. Tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar? Aprendendo a esperar deliberações superiores? Já falou, era melhor ficar calado, né? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? Entendeu aqui? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Olha o que ele está... O que ele foi pedir lá? Para ser médico. Para ser médico. Embora ele reconhecesse, ele não reconheceu? No capítulo anterior, no capítulo 13, ele reconheceu que os médicos tinham muito mais conhecimento, que até os enfermeiros lá de nosso lar tinham muito mais conhecimento do que ele, mas, na verdade, embora intelectualmente ele soubesse isso, no coraçãozinho dele, o que ele estava desejando? Um posto de médico. Então, ele estava agindo como a senhorinha. Por isso que ele está tremendo aqui. Por isso que o coração dele está acelerado. Por isso que ele já está arrependido, falando, ai, meu Deus, para que eu fui
marcar essa audiência. Entenderam? Entenderam por que ele está nesse estado? Que no fundo, e isso é que é interessante, essa é a grande lição para todos nós. Nós já somos aqui 2.027 pessoas nessa live. 2.027. Qual que é a lição para a gente aqui? Às vezes, você está careca de saber uma coisa, mas o seu coração, o seu sentimento, não está vibrando no mesmo patamar do seu conhecimento. Não está. Perceberam? Então, ele sabia que ele não tinha conhecimento e nem preparo intelectual e principalmente preparo moral para ser médico em nosso lar. Ele sequer poderia exercer a função das enfermeiras, dos enfermeiros e dos auxiliares. Por quê? Porque os enfermeiros, as enfermeiras, os auxiliares tinham muito mais preparo do que ele. Tinham muito mais conhecimento do que um médico da Terra. Porque não é apenas o conhecimento técnico. Era também um preparo moral, um amor ao próximo, um amor ao enfermo, um amor aos espíritos perturbados, um amor aos espíritos recém-chegados do umbral. Precisa ter muito amor, gente. Precisa ter muito amor. Porque você atende a espíritos em condições deploráveis. Deploráveis. Então, a tarefa que ele queria, não, ele não tinha condições de exercer. E o título que ele trouxe da Terra, ali na colônia espiritual, aquele título não tinha o valor que ele acreditava que tinha. O diploma de médico da Terra, conferido pelas universidades da Terra, não era suficiente para que ele pudesse exercer a tarefa de médico na colônia espiritual. Percebeu? Mas o coração dele estava no outro sentido. Ele queria isso. Ele queria dar um jeito. Então, quando ele ouviu, exatamente, a Rosimeire está chamando a atenção aí para isso. Rosimeire Monteiro. Com a conversa da senhora, caiu a ficha, reconhecendo que também ainda não tinha condições. Exatamente, Rosimeire. Só que caiu a ficha emocional, porque intelectual já tinha caído. Intelectual já tinha caído. Ele já tinha percebido intelectualmente isso, mas emocionalmente, no sentimento, ele não havia sentido isso ainda. Não é? Ele não havia sentido isso ainda. Então, nós temos aqui um claro descompasso entre o que eu sei e o que eu sinto. Esse descompasso é delicado. É delicado. Nos coloca em situações difíceis. O que eu vejo, eu tenho uma compreensão, eu tenho um intelecto, só que o intelecto, gente, o intelecto é muito dinâmico. A conquista mesmo é quando eu incorporo aquilo no sentimento. Aí eu conquistei. Aí eu conquistei. Não é? Bom. Aí olha o que ele pensa. Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde eu permanecia como enfermo? Aí começou a cair a ficha mesmo. Ele falou, espera aí, eu estou internado no hospital. Eu estou internado. Cheguei aqui como suicida indireto. E estou querendo ser médico. Eu sou paciente. Ele se deu conta. Se deu conta. Então,
É muito importante, gente. Isso é muito importante. A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. Ou seja, ele deu vontade de sair correndo. Deu vontade, deu um medo. Medo. Qual um dos comportamentos que o medo gera? Fugir. Ele queria fugir. Ai, meu Deus, eu quero voltar. Mas era impossível. Não tinha mais jeito. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme. Exclamou em tom firme. Ou seja, Clarencio leu o pensamento dele. Claro, é um espírito superior. Leu o pensamento dele. Percebeu? E, com aquela energia amorosa, envolveu André Luiz. Envolveu. Não é? Há um Clarencio, né? Como a Suzana Regis está dizendo. É claro que o Clarencio, como espírito superior, sabia de tudo. Exatamente, Suzana. Por que ele pôs os dois juntos? Por que ele pôs aquela senhora com o André Luiz? Ué, gente, o Clarencio é um espírito experiente. É um benfeitor experiente, não é? A Dionísia Vieira está lembrando, o Chico também lia pensamentos, exatamente. E como lia, viu? E como lia, ele entrava dentro das pessoas, né? Então aqui não teve jeito. Clarencio olhou para ele e falou assim: pronto a ouvi-lo. Pronto a ouvi-lo. Agora não tinha jeito. Tinha que falar. E olha a situação. O Clarencio olhando para ele, pronto a ouvi-lo. E a senhorinha do lado. A senhora também ouvindo. A senhora também ouvindo. A senhorinha que foi atendida. Né? Olha que legal. E aí, então não tinha jeito, né? E olha só. Olha o que ele vai falar, gente. É interessante isso aqui, né? Uma lição para gente. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Olha só. Com aquilo ele falou, olha, eu vou pedir qualquer tipo de serviço médico. Qualquer tipo de serviço médico, gente, o que ele está dizendo aqui? Ele reformulou. Naquele momento ele falou assim, olha, eu vou pedir para segurar as bandeiras, qualquer coisa. Qualquer tipo de serviço na área de saúde. Qualquer tipo de serviço médico. Entretanto, a consciência me advertia. Olha que lindo, gente. A consciência dele acendeu uma luz. Acendeu uma luz. Ele ia pedir um serviço. Agora ele já estava reformulando. Ele não ia mais pedir para ser médico. Mas ele ia pedir um serviço ali na área da saúde, na área médica. Só que aí a consciência dele acendeu uma luz. Por que referir-se a serviço especializado? Por quê? Por quê? Por que pedir um serviço específico se o que ele estava precisando era trabalhar? Não importava o gênero da tarefa. Não importava qual tarefa, que tarefa seria. Ele precisava voltar à atividade. Voltar à atividade. É? Perceberam? Então a consciência dele acendeu uma luz. Eu acho que eu não vou. Para que eu vou pedir uma tarefa específica? Não seria repetir os erros humanos, dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade
senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Essa ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Então, olha só. É isso que ele está dizendo. Isso que ele está dizendo. Muitas vezes, numa situação de dificuldade, a pessoa continua na dificuldade porque ela não tem a humildade de assumir uma outra tarefa porque ela acha humilhante. Ela acha humilhante. Interessante, né? Interessante isso. Olha, trabalho é trabalho. Trabalho digno. Claro, nós estamos falando aqui de trabalho digno. Não é? Estamos falando de trabalho digno, trabalho honesto. Trabalho dentro das leis. Trabalho digno. O trabalho é digno. É digno. É digno. Trabalho digno é trabalho digno. Né? Por que o trabalho do nosso irmão que está aqui no meu prédio como porteiro está ali fazendo o seu trabalho? Por que o trabalho dele não é digno, não é valorizado? Por quê? Por quê? Trabalho honesto, está lá, fazendo o plantão dele, vigiando, cuidando da segurança aqui do prédio. Então, ele precisava de humildade. E a luzinha da consciência acendeu. E aí ele se equilibrou. Se equilibrou. Bastante confundido, falei, tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Olha que lindo, gente. Olha como é que ele deu a volta por cima. É bonito isso. Como que a gente pode reconstruir? Como que a gente pode corrigir? Como que a gente pode dar um novo rumo? Uma nova direção para a nossa vida? Olha que lindo isso! O Clarencio deve ter sorrido por dentro. A mãezinha dele, a mãezinha de André Luiz, que é claro que está acompanhando isso aqui. Vocês têm alguma dúvida que a mãezinha de André Luiz, que estava numa esfera superior, não estava acompanhando tudo isso aqui? Claro que estava ouvindo. Possivelmente ela tivesse até ali ouvindo, ele não estava vendo, claro. Ele não estava vendo. Porque a mãezinha dele era um espírito mais elevado. Ele não estava vendo. Mas ela devia estar derramando lágrimas. Que progresso lindo! Que mudança de atitude interior, gente. Olha, às vezes, a gente gasta uma encarnação inteira para mudar de atitude. Para mudar uma atitude interior. Às vezes você gasta gasta 2, 3, 4 encarnações para mudar uma postura interior. Uma postura interior. Muitos de nós gastaram 4, 5 vidas, 5 encarnações para perder a arrogância. Para perder a arrogância. Muitos de nós ainda estamos perdendo. Ainda temos um pouquinho ainda. Já foi uma grande parte, mas ainda ficou um pouquinho. E aqui ele dá esse exemplo lindo, né?
essa mudança linda. Coisa linda, não é? Qualquer trabalho útil me interessa, desde que eu me afaste do quê? Da inércia, da inação, da preguiça. Qualquer trabalho. Clarencio, só que o Clarencio sondava a alma, né? O Clarencio estava ali sondando a alma dele. Clarencio fitou-me longamente. O Clarencio olhou para ele, entrando lá no mais profundo dos sentimentos, da dimensão afetiva de André Luiz, sondando a alma profunda dele, como a identificar-me as intenções mais íntimas. Olha isso. Olha isso. E olha que o Clarencio vai dizer. Já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Meu Deus! Abriu a alma de André Luiz. Olha isso. Abriu a alma. Né? Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Aí ele falou, verdade. Vai negar? Tem como. Então, verbalmente, ele pedia qualquer gênero de tarefa. Mas o que ele estava sentindo, gente? O que ele estava sentindo? Estava sentindo falta do consultório médico dele, aqui na Terra. Estava sentindo falta dos clientes, do gabinete, da paisagem na janela, da rotina, do respeito, que todo mundo tinha falado, ô doutor, não é? Estava sentindo falta. Então, o Clarencio, por que o Clarencio disse isso? Clarencio disse isso aqui para ele perceber que Clarencio estava enxergando a alma dele. Então, que dali para frente, ele precisava ser o máximo sincero possível. O máximo sincero possível. Né? Máximo sincero. E olha que bonito a fala do Clarencio. Todos esses recursos com que o Senhor honrou sua personalidade na terra. Então, isso nós temos que entender. Tudo que nós temos aqui nesse mundo são recursos com que Deus nos honra. Nos honra. Para quê? Para que a gente possa fazer bom proveito. Agora, se nós vamos ficar apegados a esses recursos, se nós vamos fazer ou não bom proveito, aí já é o nosso livre-arbítrio, aí já é a nossa escolha. Mas quando o Criador nos confere essas ferramentas, como está dizendo Bruno Alves Aranha, quando Deus nos concede essas ferramentas, quando Ele nos honra com esses recursos, é para que nós possamos honrá-lo. Para que nós possamos honrar a Deus. Não é isso? É a reciprocidade. Deus nos honra, mas espera que nós honremos o nome dele, fazendo bom uso de todos os recursos que ele nos concede. E quando eu falo recurso, eu não estou falando só de recurso material, não, gente. Eu estou falando de inteligência, de família, de afeições, de amigos, de conhecimento, da própria doutrina espírita que nós temos, de todos os recursos, tangíveis e intangíveis.
e intangíveis. Então fica essa lição. Eu me despeço de vocês. Nós já somos aqui 2.365 pessoas. Está só crescendo, hein? Está só crescendo. Se Deus quiser, nós vamos chegar aí a 3.000 na nossa live, né? 2.365 pessoas. Que coisa boa. Eu me despeço, porque agora eu tenho, às 9 horas, uma outra live lá no meu canal profissional, né? Na minha outra tarefa, na minha segunda atividade profissional. E aí eu preciso só preparar aqui o material para ingressar, mas eu fico muito grato à presença de todos vocês, todos que vão aí fazer cirurgia. Estou vendo que muitos postaram aí. Que Jesus possa abençoar, te fortalecer, te amparar. Muita paz aí na sua casa. E semana que vem a gente se encontra aqui no Canal Espírita, 20 horas, horário de Brasília, quinta-feira, para continuar o que o Clarencio vai falar. O que o Clarencio vai falar. Combinado? Um beijo no coração de todos, que Jesus ampare, Deus te abençoe enormemente, te dê muita paz e que tenha uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Gratidão.